Ali é legal. JavaScript é legal, mas a gente ama o PHP, né? Bom, tá pronto aí? Então vamos lá, gente. Uma salva de palmas para o Ramon, por favor. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que está aqui para poder ver a palestra. E dizer também que eu estou muito feliz de estar aqui, é a primeira vez que eu venho no WordCamp. E espero que vocês saiam daqui querendo aprender mais sobre React. Bom, o título da palestra é uma breve introdução ao React. E eu vou me apresentar um pouco melhor. Eu sou desenvolvedor web. Eu trabalho no Ministério Público do Estado do Espírito Santo, sou servidor público, e sou mestre em informática pela Universidade Federal do Espírito Santo. Os meus contatos estão ali, quem quiser trocar uma ideia e tal. Só não vale pedido de suporte, que tem que criar um tópico lá no fórum. E eu gosto bastante de contribuir com o WordPress. Eu já contribuí com core, já fiz um tema, já fiz plugin, tradução. Eu ajudo lá no fórum também. E o que me fez, assim, o principal motivo de eu querer aprender o React foi querer contribuir também com o Gutenberg, que ele é feito utilizando o React. E esse foi o motivo, né? E há uma definição, né, do que é o React. Ele é uma biblioteca JavaScript. Ele não é um framework como, por exemplo, o Angular ou o Ember.js. E a função dele é criar interfaces. Ele é como se fosse a camada de visão de uma aplicação MVC. Eu vou apresentar alguns códigos aqui na apresentação. E eu separei em vários commits, dando cada passo que eu fui dando. E quem quiser depois dar uma olhada, tentar replicar. E beleza. Primeiro, a gente vai inserir os scripts numa página HTML. São dois scripts, né, que o React precisa. E eu também adicionei uma div com ID root, que ela vai ser só um ponto de referência para a gente estar inserindo o que a gente for criando com o React, né? Beleza. Nossa primeira aplicação, geralmente, que a gente faz quando está aprendendo uma linguagem nova, é fazer o Hello World. Como a gente faz isso no React? O que imprime o Hello World na tela é o método render, que está ali embaixo. Ele recebe dois parâmetros, que seriam um elemento React e o nó que a gente vai estar inserindo esse conteúdo, que no caso é o root que a gente definiu anteriormente. Aí, para criar um elemento React, a gente chama uma função, createElement, passa o tipo dela, o segundo parâmetro seria as propriedades e o terceiro o conteúdo. Como eu quero colocar um título, eu passo mais um, faço uma chamada para a função, passando o que é um H1 e o conteúdo Hello World. Bom, para melhorar um pouco o nosso exemplo, vou adicionar também uma lista e a gente segue com a mesma ideia. Chama a função e passa a tag UL, né, o tipo do elemento React que a gente quer que aparece na tela, passa os itens da lista, né, com a tag LI e o conteúdo dele. Criar um elemento React dessa forma, ainda mais sabendo que é uma biblioteca focada em criar interfaces, acaba não sendo intuitivo e até difícil de ver o que está sendo feito. Foi pensando nisso que a equipe do React criou uma sintaxe que se chama JSX. Ela é tipo um JavaScript com XML. Ela torna a construção desses elementos mais intuitiva, mais fácil de ler, mas ela não é obrigatória. Se a pessoa gostar de usar o createElement, chamar a função, pode usar. E para usar essa sintaxe, tem que inserir mais um script, que é o Babel, que é tipo um compilador, né, para poder, no final das contas, converter para aquela função que cria o elemento. Aí eu vou mostrar como que ficaria aqueles elementos que a gente criou nessa nova sintaxe.
Por exemplo, o nosso Hello World ficaria daquela forma ali, bem parecido com o HTML. O JSX ele parece uma linguagem de marcação, mas é bom sempre assim deixar claro que ele é mais JavaScript do que HTML. Bom, a nossa lista ficaria seguindo a mesma ideia, né? A gente passaria como se fosse um HTML mesmo. E se a gente quisesse passar, por exemplo, a classe, botar uma classe no título, a gente passa como um atributo, né? Class name, e passa lá. Aí, como que ficaria se a gente fosse chamar o create element? A gente passaria ali embaixo o class name. Uma das dúvidas que acabam surgindo quando a pessoa está começando a aprender o React por que não é simplesmente class igual no HTML, né? Lembrando, no JavaScript, eles chamam a class de um elemento de class name mesmo. Provavelmente, se você fez alguma coisa com JavaScript, você chamou a função getElement by class name. Então, é por isso que class name ele usa sempre como o JavaScript chama essas propriedades. Bom, um conceito importante no React são os componentes. Quando ele permite a gente dividir a interface em partes independentes e reutilizáveis. E todos os componentes React eles são como se fosse uma função. Ele recebe uma entrada, que são as propriedades, que eles chamam simplesmente de props, e retorna um elemento React. Aí aquela interface que a gente criou, com um título e uma lista, como a gente criaria um componente para isso, né? O título, a gente criaria uma função com o nome título, passando a entrada, que são os props, e retornando um elemento React. Está meio embolado ali, porque eu tinha feito uma apresentação lá no Google Docs, né? E acabou que não está animado, né? Então, está bem ruim de ver, mas a lista seria a mesma ideia, né? A gente passaria uma entrada e retornaria o elemento React. Aí, para chamar esse componente lá no método render, a gente simplesmente chama ele como se fosse uma tag HTML mesmo, tipo título e barra. Aí, quando a gente quer passar, por exemplo, o título, a gente passa como se fosse uma propriedade, assim que a gente dá a entrada para o componente. E a gente coloca a propriedade, tipo assim, pros.className. Bom, esse componente que eu apresentei aqui, ele é um componente funcional. Ele é simplesmente uma função JavaScript. E ele tem uma regra, que a função tem que ser pura. O que isso significa no JavaScript? É que com uma mesma entrada, ele sempre tem que retornar a mesma saída. Por exemplo, a gente passou um Hello World como entrada, então ele tem que sempre retornar um título com um Hello World. Mas, quando a gente está criando uma interface, ela é uma coisa bem dinâmica. Por exemplo, o usuário pode clicar num botão e aparecer uma mensagem ou fazer uma requisição para uma API para retornar algum dado. E o React ele criou um outro tipo de componente, que é o componente com estado, que ele permite atualizar na tela alguma coisa que já foi printada, digamos assim, com um novo conteúdo, mesmo dando uma mesma entrada. Aí a gente vai criar, como exemplo aqui, um componente chamado Notícias WordPress, que ele vai fazer uma requisição para a API wordpress.org e retornar as 5 últimas notícias que tem lá no site. Aí, nesse momento aqui, o componente ele é bem parecido com o componente funcional que a gente criou. Ele simplesmente, a gente declarou como se fosse uma classe, né? E esse render que é o responsável por fazer o retorno. Como eu tinha dito, né? O componente React ele sempre funciona como se fosse uma função. Por mais que aqui seja, a gente está declarando uma classe e tal, ele sempre vai ter uma entrada e vai retornar uma saída, que seria o elemento React. Bom, aí aqui eu vou criar o estado ainda do componente, que a gente faz isso no construtor.
por meio desse dis.state. É só aqui no construtor que a gente pode fazer uma atribuição direta no estado do componente. Quando a gente precisar atualizar, a gente vai chamar um método, que a gente vai ver mais na frente, e eu também eu reutilizei os componentes que eu criei anteriormente, que seria o título e a lista. Bom, como que vai ser esse componente com o estado que a gente criou? Ele vai receber uma entrada, que nele aqui vai ser só o título que a gente vai botar ali, que seja notícias do WordPress, e ele pode ter várias saídas, que seria aquela primeira. Quando o usuário clica no botão que vai fazer a requisição para a API, pode acontecer duas coisas. Pode trazer as últimas notícias, ou acontecer algum erro na requisição. Aí, como que a gente trata isso, né? Eu criei uma função que é carregar notícias. Ela simplesmente faz essa requisição lá para a API do WordPress.org e retorna as últimas 5 notícias. Aí, para eu atualizar as notícias, eu chamo o estado do componente, eu chamo dis.setState. Quando a gente faz isso, o React ele percebe quando alguma coisa mudou. Por exemplo, eu iniciei com um array vazio, né? Ele vai perceber que o array mudou, né? Agora tem alguns conteúdos, e vai chamar o render novamente. E se der algum erro, que vai cair aqui embaixo, né, no cat, então ele vai chamar um dis.setState e vai definir esse erro aqui. E como que a gente trata isso na tela, né? Tipo assim, o que vai aparecer na tela, que seria o método render. A gente simplesmente coloca um if nele. Por exemplo, se o erro estiver definido, ali em cima, eu já exibo a mensagem que ocorreu um erro, se não, eu retorno esses elementos que eu tinha criado anteriormente e passando o que está no estado do componente, por exemplo, dis.state.notícias. Bom, aqui está mais ou menos a estrutura dos componentes que a gente criou. A gente criou um título, uma lista, e um componente com estado, que seria o Notícias WordPress. E uma dúvida comum, quando a gente está aprendendo o React, tipo, como que eu compartilho um dado entre 2 componentes que estão no mesmo nível hierárquico? Componentes irmãos ali. Tipo, não tem como fazer essa ligação direta entre eles. O React ele usa uma abordagem top-down, que ele passa sempre os dados do componente de cima para os de baixo, então ele só consegue afetar os componentes que estão abaixo dele. E para fazer essa ligação aqui, eu teria que subir um nível e passar a mesma informação por esses componentes aqui. A analogia que eles utilizam é como se fosse uma cachoeira, assim, né? Tipo, os dados sempre vão passando componente abaixo. E quando ele encontra um componente que tem estado, como no caso do Notícias WordPress, ele é como se fosse um fluxo adicional de água que se encontra com ele principal. Bom, fazer um pequeno resumo aqui dos conceitos que eu apresentei. Elemento React é o que de fato aparece na tela, e a gente pode criar ele de 2 formas, né? Ou chamando o método createElement, ou usando a sintaxe JSX. O componente ele permite dividir a interface em partes independentes e reutilizáveis, e eles funcionam sempre como uma função, né? Eles recebem uma entrada, que são as propriedades, e retornam um elemento React. E os componentes são de 2 tipos, eles podem ser sem estado e com estado. Quando ele é sem estado, que é um componente funcional, uma simples função, ela tem uma regra, que ela tem que ser pura. E, quando tem estado, ele permite estar atualizando o que aparece na tela, mesmo se você der uma mesma entrada. E o fluxo de dados no React é sempre top-down, né? Bom, vou deixar algumas recomendações que eu utilizei quando eu estava aprendendo. O primeiro seria uma reintrodução ao JavaScript. Como o JavaScript é uma linguagem assim, fácil de ser utilizada, a gente acaba desconsiderando um pouco a fundamentação teórica dela. E a gente, às vezes, sabe
o JavaScript. Então, recomendo todo mundo que você seja programador, já manje bastante, dá uma lida nesse artigo. E o segundo é um livro, que é o The Road to Learn React. Esse livro eu li, ele é muito bom, para mim, acho que é um dos melhores que tem sobre o React, principalmente quem está começando. Ele é bem atualizado e tem versão também em português, ele é gratuito. E também a documentação do React, que ela é muito boa. Eu sempre estou consultando ela tem bastantes exemplos e tal. E os 2 últimos livros seriam para quem quer se aprofundar um pouco mais com JavaScript, que é o Eloquent JavaScript, que ele também tem uma versão em português. E o último é um mais sobre padrões que aparecem quando você está construindo os componentes no React. Bom, é isso aí. Valeu. Pessoal, como a gente ainda tem um tempinho, vamos abrir para perguntas? Amanda, você me ajuda? Pega aqui outro microfone. Teste, teste. Estão ouvindo? Ó, tem 2 perguntas lá. Corre, 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 corre. Levanta a mão e a Rui vai até vocês, viu? Oi, Ramon, tudo bem? Oi, tudo. Parabéns pela palestra. Obrigado. Eu aprendi um pouquinho no meetup que teve do Nerd Girls. Isso que você falou já me ajudou bastante também. Uhum. Eu queria fazer uma pergunta. Como pronuncia o seu sobrenome? Meu sobrenome é Ramon Andert. Tá bom, obrigada. Meu nome é André. Eu gostaria de saber como foi a experiência, qual foi o projeto que você utilizou o WordPress e o React junto. Eu acabei esquecendo de falar isso. Por exemplo, eu quis aprender o React porque eu queria contribuir com o Gutenberg. Aí eu fui no repositório, dei uma olhada nas issues que tinham lá e falei, achei uma lá, falei, não, vou tentar resolver isso aqui. Eu não sabia nada de React. Fui debugando o código e tal. Aí, por incrível que pareça, eu consegui resolver a issue. Aí eu fiquei todo feliz, falei, pô, vou fazer o pull request. Fiz o pull request, mesmo sem saber exatamente o que eu estava fazendo. Aí chegou um cara e perguntou assim, mas por que resolveu? Tipo assim, eu simplesmente não sabia explicar, sacou? E foi aí que eu falei, não, vou parar e vou estudar. Vou entender melhor. Aí depois que eu estudei e tal, eu voltei e fiz, até hoje eu faço contribuição, eu tenho acho que um pouco mais de 30 contribuições no Gutenberg. E aí eu virei fã assim, do React mesmo. Com o WordPress, eu não cheguei a usar nenhum projeto, mas você pode, se você quiser estar utilizando, fazendo um teste, por exemplo, como o React você pode, simplesmente uma biblioteca, né? Você pode inserir a biblioteca no WordPress e criar um pedacinho lá na sua tela com o React. Sabe? O que eu fiz foi mais assim, de teste mesmo em casa para ver, e eu fiz dessa forma, eu inseri o script e fiz um widget, no caso. Né? Fala, Ramon, beleza? Boa, beleza. JavaScript, temos diversas bibliotecas aí, né? jQuery, uma infinidade. Você poderia passar para a gente qual a principal vantagem, o principal objetivo de a gente usar React e, sei lá, não usar qualquer outra biblioteca JavaScript ou propriamente JavaScript puro? Boa, cara. Essa dúvida eu acho que surge na maioria dos desenvolvedores, né, que vão aprender algum framework novo de JavaScript, porque tem vários. Né? Eu comecei, acho que o primeiro que eu mexi foi o Angular, e depois eu mexi um pouco com o Ember.js. E quando eu aprendi o React, uma das vantagens de você estar estudando o React é que você aprende muito JavaScript. Você tem que lidar com muitas coisas do JavaScript no React. Então, assim, a melhor forma de você aprender JavaScript, na minha opinião, é aprender no React. E por que a gente deveria estar utilizando o React? Se você for desenvolvedor WordPress, seria principalmente por causa do Gutenberg. Por mais que, assim, que você possa utilizar outro framework, acaba meio que ditando um padrão, né? O Gutenberg está utilizando o React.
E, tipo assim, outros plugins, se você pegar para ver, já estão usando também. E eu acho que, na minha opinião, seria mais por conta disso mesmo. E aí, galera, mais perguntas? Não? Bom, vamos aplaudir, por favor.